Então, só continuando aquela ideia da tradição e Sagrada Escritura, quando a gente explica isso para os alunos, alguns alunos ficam um pouco tristes, né? Poxa, eu queria achar tudo na Sagrada Escritura. Ah, seria tão bom se eu achasse essa verdade, e essa definição na Sagrada Escritura. Mas depois que o aluno entende isso, ele cria também uma certa alegria, porque ele percebe que a palavra de Deus se torna livre para ser palavra de Deus. Aquela palavra que acalenta o nosso coração, aquela palavra que nos faz querer ser melhores, aquela palavra que nos enche do Espírito. Enfim, palavra de Deus, viva, e não um remédio para confirmar dogmas. Não, não, palavra de Deus. Se eu quero falar sobre dogmas, se eu quero buscar verdades, claro, posso encontrar na Sagrada Escritura, desde que tenha, né? Não preciso forçar, mas posso buscar na tradição e é lá que eu devo buscar, né? Então, passado esse primeiro susto, o aluno percebe que é muito bom viver a palavra de Deus apenas como palavra realmente, e não como um manual de normas e regras. Enfim, então eu acho que o conceito principal é esse: entender que a tradição não é algo também como as pessoas pensam assim, tradição como se fosse tradições, né? Alguns confundem isso. Ah, tradição humana, não é isso. Não pode imaginar que seja um costume. Esses costumes, né, locais, ou da nossa igreja mesmo, universal, são costumes, são tradições que a gente chama de tradições com T minúsculo, mas que não tem nada a ver com aquela tradição T maiúsculo, que é o dogma definido pela igreja. Quer dizer, aquela tradição com T maiúsculo engloba o quê? A doutrina, engloba o que os padres da igreja falam, e engloba também o que a igreja celebra. Pronto. Né? Uma coisa para ser verdade de fé, eu preciso encontrar nesses três argumentos, né? Nesses três pontos da história. O que os padres da igreja falaram sobre isso? O que a doutrina falou sobre isso ao longo do tempo? E a igreja celebrou tal evento? Bom, celebra tal evento? Tendo isso, já consideramos então uma verdade de fé. Então, tirando esse peso, a gente descobre que não é que a tradição seja mais importante ou menos importante, a Bíblia surge dentro da tradição. É a tradição que diz para a gente: a palavra de Deus é assim. Essa é a palavra de Deus, aquilo não é a palavra de Deus. Livros maravilhosos do contexto do Novo Testamento não entraram no cânon, outros entraram. Por quê? Quem definiu? A igreja, a tradição. A igreja que define e diz: aqui está a palavra de Deus. É estranho, então, você depois acreditar que eu possa dizer: eu acredito na palavra, mas não acredito naqueles que me disseram que isso é palavra de Deus. É até contraditório, uma coisa estranha. Mas tá bom. Um outro conceito importante que vamos ter que trabalhar é o conceito de inspiração. Como assim o livro é inspirado? Ele é inspirado por Deus. É palavra de Deus, claro, mas palavra de Deus em palavras humanas, né? Então, não podemos imaginar que o autor bíblico recebeu essa mensagem quase como que um ato espiritual, simplesmente como se tivesse sido possuído, né? E sua mão começa a escrever loucamente, ele começa a falar coisas que não entende. Não. Deus se revela para ele dentro das suas limitações, dentro das suas capacidades, né? A graça supõe a natureza, e a partir do seu contexto histórico, ele escreve o livro. E o livro em si é inspirado. Não é a pessoa que escreveu, né, mas o livro em si. O livro tal qual nos chegou como hoje, ele é a palavra de Deus. Então, de onde é que veio essa inspiração? A inspiração está no momento que a pessoa recebeu esse chamado para escrever, no momento que ele estava escrevendo, na hora que esse livro foi transmitido, até chegar para a gente. É tudo inspiração. Acreditamos que o Espírito Santo acompanhou todo esse processo. Por isso que o Espírito se torna, então, como que uma chave de leitura. Eu só vou conseguir decodificar essa mensagem se eu conseguir ler essa mensagem no Espírito. Então, a inspiração está ligada ao livro, né? E ao Espírito Santo, que
faz com que o autor humano, com a sua lógica humana, com o seu conhecimento humano, coloque por escrito aquela verdade principal de fé. Esse também é um conceito importante, conceito de inspiração, e vamos continuar com outros conceitos.